E aí, pessoal, vamos falar das notícias dessa sexta-feira, parada sexta-feira no futebol do Rio Grande do Sul, né? A gente começa com a informação de portões fechados. A Federação Gaúcha de Futebol acabou também precisando se manifestar e acabou optando por colocar os jogos com o estádio sem a presença do torcedor, né? O Grêmio, que tem no domingo o São Luís de Juí, em Porto Alegre, vai ter que jogar com portões fechados, a Arena do Grêmio, e assim todos os jogos do Campeonato Gaúcho nessa rodada de final de semana. Campeonato Gaúcho que mais do que nunca está em segundo plano em razão de todo esse processo da Libertadores aí, o encantamento de todos com os Grenais da Libertadores. O Campeonato Gaúcho acabou ficando em segundo plano, mas no final de semana tem jogo, e tem jogo importante aí para o Grêmio contra o São Luís de Juí, porque o Grêmio precisa manter os 100%, quer chegar nas finais do Gauchão com força para decidir dentro dos seus domínios, e para isso precisa vencer, principalmente os jogos jogando dentro de casa. Estádio fechado, jogo marcado para as 11 horas, tendência inclusive é de mudança de horário, mas é fechado mesmo, vai ter que ser pela televisão e pelo rádio, e aí venha para Bandeirantes aí curtir o jogo do Grêmio pela Rádio Bandeirantes. Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu quero lembrar de ontem ainda, a figura de Pedro Jeromel e a sua coletiva de imprensa. O Jeromel, na coletiva ontem, deu uma aula de como se deve agir, de como se deve pensar um capitão e da responsabilidade que um jogador de futebol sabe que tem e precisa ter. Falando dessa dualidade que o Brasil vive hoje, falando das relações de falta de respeito entre as pessoas, mostrando o nível que apresenta hoje Pedro Jeromel e por que ele é tão importante nesse processo do Grêmio, nessas coisas do Grêmio. Jeromel cada vez mais se constitui um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil e uma senhora liderança, daquelas lideranças que vão lembrar para o resto da história, assim como o Hugo de Leon, assim como grandes homens que o Grêmio teve, o próprio Adilson, jogadores muito importantes da história do Grêmio. Pedro Jeromel com certeza está na galeria dos maiores e ele merece todo o nosso aplauso, porque não é todo dia que se tem um jogador do nível dele. Parabéns, Pedro Jeromel, por essa situação. Uma especulação que surgiu hoje diz respeito ao oferecimento para o Grêmio de Roger Guedes, o atacante Roger Guedes, que tem a Pitombeira, que é o mesmo empresário do Nicão, foi oferecido ao Grêmio. Ninguém no Grêmio se manifestou e a tendência é que o Grêmio não vá pensar em contratações nesse momento, mas foi oferecido um bom jogador, um jogador de boa qualidade, um jogador que tem um histórico aí de bons trabalhos, sobretudo naquele trabalho que ele fez no Palmeiras, e ele foi oferecido ao Grêmio. Especulações da hora, sexta-feira é dia bom de especulação. Uma preocupação do Grêmio é a possível punição para Luciano, sobretudo, e Paulo Miranda, em razão das expulsões no Grenal. Os dois jogadores que mais preocupam o departamento jurídico do Grêmio são os dois. E uma situação envolvendo uma punição importante para os dois é um problema para o Grêmio, sim, porque são dois jogadores que vêm jogando, o Luciano, por exemplo, ontem entrou no Grenal, o Paulo Miranda não, mas o Paulo Miranda tem feito bons jogos também, e o Grêmio nesse momento está muito preocupado com uma punição grande para os dois. O ponto, que seria o quinto ponto que eu queria tratar hoje, diz respeito a essa repercussão, essa grande repercussão. Quando aparece Quando aí, aparece pessoal, ó, tamo junto. Osiris Marins, a lenda Osiris Marins, passando aqui na redação da Rádio Bandeirantes. Mas a preocupação, e aí a gente entra no ponto que acho que une a preocupação do que está acontecendo. Notícias no mundo inteiro da briga no Grenal. O mundo todo. Todos repercutem em cima da briga no Grenal. E por que a preocupação das pessoas com relação à briga no Grenal? Porque quando se tem muita repercussão de algo, normalmente essas entidades que comandam o futebol, elas ficam mais atentas também, porque sabem do exemplo que precisam dar. E aí eu também fico preocupado, eu estou com o Grêmio nessa história. O Grêmio precisa, de alguma maneira, monitorar isso, porque imagina uma punição de 4, 5 jogos aí, eles praticamente estão fora da primeira fase da Libertadores. Tu perder dois jogadores que não são titulares absolutos, mas que são opções importantes, não é legal. E isso, de fato, está acontecendo. O Grêmio tem que ficar muito preocupado.
as notícias foram muito ruins. Manchetes em jornais da Inglaterra, manchetes em jornais da Argentina, manchetes em jornais... América do Sul toda. Só se falou nisso. E só se fala em briga histórica com 8 expulsos. 8 expulsos. Foi muito ruim, de fato. Esse é um ponto que o Grêmio precisa se preocupar. Preocupação do Grêmio, especulações no Grêmio, portões fechados em jogos do Gauchão, a liderança de Jeromel e essas notícias que são muito ruins no mundo hoje. Esse foi o tema dessa tarde de sexta-feira. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Venha pra cá, faça parte desse time, clique, compartilhe e venha construir com a gente esse conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Dali Tricolor. Olha o Braguinha aí! Abana aí, Braguinha. Esse é o famoso Braguinha. Um abraço para vocês.